Epílogo. O vento frio da noite passou por ele. Isso fez o cabelo de Brahim Unglaus ondular assim como suas roupas. Que frio! O vento espalhou sua respiração pálida e murmúrios, levando-os para bem longe. Até mesmo as partes mais profundas de seu corpo pareciam estar congeladas. Brahim estava sozinho no topo dos muros de Irrantel, onde os três estavam antes de saírem. Não havia nada aqui exceto a escuridão. Muitas pessoas do reino foram mortas durante a batalha, ou melhor, no massacre das planícies Katzi. Ele se lembrou do que viu quando tirou o olhar da direção das planícies. As pessoas derrotadas arrastavam os pés abatidos, suas roupas estavam esfarrapadas e pareciam totalmente mentalmente quebradas. Mesmo que Brahim fosse um guerreiro que trilhou o limite da vida e da morte, a imagem daquele paisagismo infernal, criado por um único lançador de magia, permaneceu gravada em seus olhos. Mesmo Irrantel, protegida pelas 3 muralhas, não poderia ser considerado um lugar seguro. No entanto, os soldados que fugiram para cá estavam totalmente exaustos e desmoronaram como marionetes cujos cordéis haviam sido cortados. Sobre esta torre vazia, Brahim lentamente exalou. Então, ele olhou silenciosamente para o céu. Isso não sai da minha cabeça, nada mais me importa. Brahim olhou para as mãos. Mesmo agora, o peso de quando carregou o corpo sem vida daquele homem, a sensação ainda permanecia nelas. Por mais que tentasse, ele não podia esquecer. Ele era um grande homem e um rival que sempre estava um passo à frente. A morte daquele homem, Gazef Stronov, o encheu de uma profunda sensação de perda. O que Gazef significava para Brahim não podia simplesmente ser resumido pela palavra rival. Brahim havia se tornado o homem que era hoje porque Gazef havia lutado contra ele durante o grande torneio marcial, o derrotando juntamente com seu orgulho, e isso tinha acendido o ardente desejo de Brahim em derrotar Gazef. Brahim Unglaus viveu, cresceu e se refinou por causa de Gazef. A força do homem chamado Gazef foi suficiente para Brahim dedicar sua vida para superá-lo. Foi exatamente como um filho querendo superar o seu próprio pai. No entanto, a pessoa que ele deveria ter superado já não mais existia. Mesmo convicto que seria seu fim, Gazef havia se erguido diante dele. Brahim havia visto o verdadeiro significado do poder na forma de Chaltear Bloodfallen. Então, durante algum tempo, ele caiu e não conseguiu se levantar. Ele acreditara em sua força como base de sua confiança. Assim, quando sua força foi quebrada, o resto dele se mostrou inesperadamente frágil. O Brahim de hoje em dia podia admitir isso. Porém, Gazef foi completamente diferente. Tenho certeza que a Inzo Algol é um monstro do mesmo calibre da Chaltear Bloodfallen. E mesmo assim o Gazef foi para cima sem hesitar. Naquela época, Gazef não pediu o duelo por uma razão inútil como sua própria sobrevivência. Ele deve ter tido uma motivação completamente diferente de Brahim, que havia golpeado em direção a Chaltear à beira das lágrimas. O que o motivava? Não dá para entender. Por que não fugiu? Forçar suas palavras era como tossir sangue. Por que escolheu morrer? Aquele monstro disse que ia te poupar, não ouviu? Não era só ter preservado sua força para desafiar ele depois? Por que fez uma merda dessas? Se fosse para morrer assim, eu queria ter ido com você. Se não pudesse ultrapassar Gazef, então Brahim queria morrer com ele. Brahim virou sua visão para a arma em sua cintura. Era a fio da navalha, ele ganhou permissão para portá-la temporariamente. Brahim sacou a fio da navalha, e ativou sua arte marcial. Corte de luz quadruplo. Essa foi a técnica que Gazef usou para derrotar Brahim no torneio marcial. 4 arcos de luz dividiram o corrimão próximo em pedaços. Não houve virtualmente nenhuma resistência e a lâmina fluiu através do metal como se cortasse água. Eu aprendi isso por sua causa, eu te admirei, queria morrer com você. Por que não me deixou lutar ao seu lado? Por que não deixou que eu morresse ao seu lado? Brahim cobriu o rosto. Seus olhos ardiam, mas as lágrimas não fluíram. Nesse momento, o som de passos chegou aos ouvidos de Brahim. Apenas uma pessoa viria aqui. Dizem que as pessoas ficam mais sentimentais com a idade, então é verdade. A dor de perder alguém importante não tem nada a ver com a idade. Era a voz rouca que ele esperava. Foi mal, Klimkun.
Eu acabei jogando muita coisa nas suas costas. Brain esfregou os olhos e embainhou a espada. Ele se virou e viu Klim, vestindo sua armadura com uma expressão confusa no rosto. Bem, mesmo se eu tivesse lá, não ia adiantar muito, né? Numa situação dessas, ninguém vai tentar matar o rei. E aí, o que aconteceu depois? Algumas coisas. O príncipe bárbaro ainda não retornou, então decidiram enviar uma equipe de busca ao amanhecer. E como não podiam poupar soldados suficientes para esse dever, estavam planejando usar aventureiros. Depois disso, houve a questão de ceder e Rantel foi unânime. Todos os nobres aprovaram. Até mesmo o rei. Até mesmo os nobres da facção real haviam aprovado. Durante a perturbação demoníaca, o poder da facção real havia crescido. Embora esse aumento no poder significasse que puderam mobilizar o vasto exército que enviaram para as planícies Katzi, isso significava que as perdas graves que sofreram lá teriam repercussões maciças. E se eles entregassem Irrantel, que era administrada diretamente pela coroa, então somente a família real perderia. Eles provavelmente pensavam que, já que era assim, então poderiam fazê-lo, pois essa era a única maneira de sobreviverem. Desta vez, a facção real foi severamente enfraquecida, enquanto a facção nobre se fortaleceu novamente. Em que tudo isso se desdobraria no futuro? De repente, ele percebeu que o corpo de Klimb estava tremendo. Ele não estava tremendo de raiva, mas de medo. Lembrar dos horríveis testemunhos de antes deve ter deixado sua alma quebrada em estilhaços. Esse desespero absoluto provavelmente se aproximava dele. Mesmo agora, fico com medo só de lembrar deles. Talvez fosse uma força nascida do desespero ou algo do tipo. Em suas memórias, ele lembrou como Klimb estava presente e pronto para lutar contra o rei feiticeiro. Talvez ele saiba a resposta. Ele pensou. Ei, fico pensando aqui sem parar. Tem alguma teoria do porquê o Gazef quis duelar? Klimb ficou bem surpreso. Assim que Brain pensou se não tinha sido claro o suficiente e preparado para esclarecer sua pergunta, Klimb respondeu. É apenas minha opinião pessoal, posso contar assim mesmo? Sem problema, vá em frente. Será que ele queria mostrar algo para nós? Mostrar? O poder do rei feiticeiro, Ainz ou Algon. E então, ele deve ter desejado nos dar um futuro. Um futuro? Sim. Acho que assim teremos algumas táticas e informações para o caso de precisarmos lutar contra ele da próxima vez. Brain se sentiu atingido por um raio em um céu azul. Não poderia haver outra resposta. Klimb estava certo. Ele apostou sua vida para extrair qualquer fragmento de informação para eles. Embora não pensasse que o rei feiticeiro, como um lançador de magia, daria as caras de bom grado e sozinho em um duelo novamente. Ele apostou sua vida na chance miraculosa de que isso pudesse acontecer. Então, quem ele confiaria essa possibilidade? Brain riu de si mesmo. Eu nunca pensei que seria por isso. Como vou viver agora, sabendo de tudo que fez pela gente, em Gazef? Enquanto Brain se perdia em pensamentos, Klim fez uma pergunta, como se fosse incapaz de suportar o silêncio. Se eu não estiver errado, Stronoff-sama não permitiu ser ressuscitado, não foi? É. O Gazef era esse tipo de homem. Mesmo se usassem magia de ressurreição, não necessariamente o morto voltaria à vida. As lendas diziam que as pessoas felizes com o rumo de suas vidas recusariam a ressurreição. O rei não parece ter aceitado ainda. Era de esperar. Mas não conseguiram nada, isso é estranho. Sim. Eu não entendo o que se passava na cabeça do Gazef-sama. Ele não deveria voltar à vida e continuar prometendo sua lealdade? É o que eu faria. Sério? É bem sua cara fazer isso, Klimb. Mas se eu morrer, não me traga de volta também. Eu acho que já vivi o que tinha de viver. De minha parte, eu ainda escolheria retornar. Eu quero dedicar meu corpo para o serviço da Renner-sama, se eu puder pagar por isso. Apenas uma pessoa no reino poderia usar a magia de ressurreição. Não havia dúvida de que o preço que ela pedia seria exorbitante, mas era um preço justo por desafiar o julgamento da morte.
Durante a perturbação demoníaca, todos os aventureiros pertenciam tecnicamente à mesma equipe, de modo que houve uma exceção, mas sob circunstâncias normais, a ressurreição custaria uma quantia considerável. Era uma quantia que faria os olhos ficarem bem arregalados. Civis ou soldados normais poderiam trabalhar a vida toda e nunca conseguiriam arcar com isso. O mesmo valia para Klimb. Sua princesa Sama pagaria de olhos fechados. Brain não disse. Em vez disso, ele respondeu. Mesmo? O silêncio desceu sobre eles novamente. Desta vez, Brain o quebrou. Eu realmente queria derrotar o Gazef. Klimb não respondeu. Brain não esperava uma resposta. Não, se ele pensasse racionalmente, essas palavras não significavam nada para Klimb. Contudo, ele sentiu que tinha que dizer as coisas empilhadas em seu coração. Há um bom tempo atrás, eu perdi para ele. Então eu queria vencer em nosso próximo duelo. Mas agora, isso é impossível. Ah, não tenho saída. Brain disse isso olhando para o céu noturno, e completou. Mas que saco. Brain-san. O que devo fazer? O que devo fazer com o desejo do Gazef? Não, a vida tem dessas coisas. Para que ficar confuso? Há apenas duas escolhas: continuar ou desistir. Eu quero vencer? Ah, então é isso? No final, há apenas uma resposta a escolher. Um sorriso largo floresceu no rosto de Brain, e ele levantou a fio da navalha para o céu. Quem em sã consciência vai te escutar até depois da morte? Brain gritou alto, do fundo do seu coração. Você escolheu morrer, seu idiota. Como se atreve a pegar o caminho mais fácil? Vai se arrepender agora. Eu vou te superar do meu próprio jeito. Klimb. Vamos beber umas. A gente vai encher a cara e se divertir. Ele não sabia o que fazer. No entanto, ele sabia que não queria simplesmente herdar o desejo de Gazef. Se ele fizesse isso, não importava o que fizesse, nunca seria capaz de superá-lo. Além disso, ele provavelmente acabaria seguindo os passos de Gazef uma e outra vez no futuro. Portanto, não faria mal algum esquecê-lo por um tempo. Brain estendeu a mão para agarrar Klimb pelo ombro e empurrou-o para frente. O peso em suas mãos diminuiu um pouco.